Flamengo e Corinthians, outrora tidos como as duas grandes superpotências do futebol, não só brasileiro, mas do continente, pela capacidade, pela exposição da sua marca, força da sua marca e capacidade de exposição através da grandeza de suas torcidas, vivem cenários completamente opostos. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas, antes de seguir com esse vídeo, venho aqui pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante para o crescimento do canal. Deixe o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se não concorda com o que foi exposto aqui, se gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir. E, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Flamengo e Corinthians, outrora tidos como as duas grandes superpotências do futebol do continente, e principalmente no início da década passada, quando depois do processo que o Ronaldo Fenômeno passou pelo Corinthians, a arrancada que o Corinthians deu em a arrecadação, a exposição da sua marca, né? Inclusive internacionalizou a sua marca, foi campeão mundial na sequência. O Corinthians vivia, por assim dizer, o melhor momento da sua história, né? E naquele tempo o Flamengo estava em baixa, né? Teve ali o grupo do Bandeira de Melo, com esses que estão hoje assumindo ali a presidência do Flamengo e com a gestão do Flamengo e com um discurso de reestruturação. E se dizia à época que Flamengo e Corinthians reestruturados seriam os dois clubes dominantes no futebol brasileiro, inclusive se associava muito à questão da espanholização, se falava muito sobre espanholização, que é justamente o campeonato espanhol, que falam de Real Madrid e Barcelona, que são os dois clubes dominantes, embora o Atlético de Madrid eventualmente apareça, mas são as duas grandes marcas do futebol espanhol e também no futebol europeu, e se associava muito isso ao Flamengo e ao Corinthians, que, uma vez reestruturados, eles dominariam o futebol brasileiro, né? Pela sua capacidade de arrecadação, de criação de receitas, e principalmente pelo tamanho das suas torcidas e sua exposição midiática em virtude disso. Mas o tempo passou e o que aconteceu é que o Corinthians acabou se afundando ali nos seus próprios erros e desmandos, e o Flamengo sim passou por um processo de reestruturação muito grande, tornando o Flamengo quem é hoje e o Corinthians quem é hoje. O Flamengo saiu, inclusive, não foi só reestruturação de dívida, mas crescimento de receita, saiu de uma receita aí de 2018 de 535, se não me engano, milhões, 515 milhões de reais, para hoje, do último balanço do ano passado, de 1 bilhão 370, ou seja, o Flamengo praticamente triplicou as suas receitas no intervalo de 5 anos. O Corinthians não só estagnou ou aumentou um pouco, mas as suas dívidas aumentaram exponencialmente e não proporcionalmente às suas receitas, você que me entende? Ou seja, cresceu muito mais a dívida do que necessariamente as receitas. E o Flamengo cresceu muito mais a receita e as dívidas diminuíram muito, muito mesmo, fazendo com que hoje sejam dois clubes, embora com um potencial gigantesco, são dois clubes que têm um potencial muito similar. O Flamengo tem a maior torcida disparada do Brasil, mas o Corinthians também tem uma torcida muito grande hoje, né? O Corinthians tem uma torcida muito grande e se encontra no maior mercado consumidor do país, ou seja, tem um poder ali de levantar receitas, de atrair investidores, empresas no mercado publicitário, até similar ao do Flamengo, não acho que seja superar, porque a diferença de torcida de Flamengo para Corinthians ela é relevante, mas o Corinthians também está no mercado muito importante, tem uma torcida também muito relevante, então tem ali sim um poder similar ao do Flamengo para elevar receitas, né? E hoje você vê um grupo muito sério do Flamengo, de profissionais preparados, você pode discutir a gestão esportiva, que realmente deixa muito a desejar, para dizer o mínimo, mas a parte financeira, a gestão administrativa do Flamengo é muito boa. Como eu disse, levou a receita num intervalo de 5 anos, triplicou, e o Corinthians só vem aumentando exponencialmente a sua dívida. A gente vê aí, pelo nível dos gestores do Corinthians, o quão despreparados são. E é incrível como um clube dessa grandeza não parece ter no seu quadro ali pessoas preparadas de mercado que queiram assumir esse compromisso para reestruturar um clube dessa envergadura, que na minha opinião pode sim ser reestruturado. O ponto é que a gente vê hoje duas grandes superpotências, mas com caminhos totalmente contrários, opostos, né?
o Flamengo, enquanto ele cada vez mais, além de ter os melhores contratos publicitários, né, bem melhores que o do Corinthians, ele também tem empresas muito relevantes no mercado com lastro. Então o Flamengo está associando o seu nome a empresas importantes como o Mercado Livre, como a própria Pixbet, que é uma empresa de aposta, mas é uma empresa com lastro, uma empresa conhecida, não é uma empresa aventureira, uma empresa com capital ali na sua declaração de renda, né? Com capital condizente com quem investe, né? BRB, que era um banco estadual, está virando um banco nacional, ou seja, o Flamengo com empresas muito fortes, com nomes muito fortes no mercado e recebendo sim as melhores verbas publicitárias do mercado. O Corinthians, outrora, com o discurso de que conseguiria receitas relevantes tão grandes quanto o Flamengo, não conseguiu essas receitas, pelo menos de empresas com lastro, empresas realmente fortes e consolidadas no mercado. A própria Pixbet, que quis patrocinar o Corinthians por um valor menor do que patrocina o Flamengo. Obviamente, ela enxerga mais valor no Flamengo. De novo, tem ativos mais qualificados, com uma torcida mais abrangente, mais bem distribuída no Brasil, mas queria patrocinar o Corinthians por um valor menor, mas um valor não muito distante. E o Corinthians, com esse discurso, foi buscar empresas aventureiras, que essas empresas, para ganharem a conta do Corinthians, ofereceram valores até maiores que o Flamengo estava recebendo. A diferença é que eram empresas aventureiras e o tempo comprovou isso. Empresas que estão sendo investigadas pela polícia, né? Inquéritos policiais, não é simples pesquisas ou perguntas, como o Paulo Vinícius Coelho falou um outro dia no programa do UOL, não. Pesquisas e perguntas é totalmente diferente do inquérito policial. São empresas que, inclusive, o dono, o CEO do Esporte da Sorte, esteve preso. Como é que podem ser só perguntas, né? Se o dono esteve preso e proibidas de agir no mercado brasileiro, proibido pelo governo federal, porque não conseguiram o selo de idoneidade, né, o certificado de lisura, por uma série de razões, inclusive está sendo investigado pela Justiça, né, pela Polícia Federal. Então o Corinthians cada vez mais se associando a marcas aventureiras, a marcas que têm problema com a justiça, e o Flamengo cada vez mais conseguindo melhores contratos e se associando a marcas fortes no mercado. E de novo, isso eu vejo até como uma pena, porque o Corinthians sim é um clube que, do ponto de vista de ativos, né, de torcida, é o clube que pode sim se associar, se equiparar, ou melhor, tentar se colocar num campo de competição com o Flamengo no mercado publicitário, no mercado de orçamentário, de criação de receitas, né? Pelo que eu já falei, por ser um clube com ativo muito importante, por estar no mercado consumidor mais importante do país, mas o contraste vai cada vez mais aumentando, né? O Flamengo, que tem, para mim, um fator, uma vantagem muito grande, que além de ter a maior torcida, ele tem uma torcida distribuída por todo o país, que isso daí certamente é uma vantagem para o mercado publicitário, porque tem mais entradas nesse canal de distribuição de produtos e de exposição. E o Corinthians cada vez mais se afundando e se distanciando do Flamengo. Como eu disse, se associando a marcas que são aventureiras e estão investigadas pela justiça. E certamente isso afasta outras marcas marcas sérias de investir no Corinthians por não querer se associar a tudo isso de ruim que está acontecendo ao clube. E hoje você tem esses dois clubes com duas grandes potências em potencial, o Flamengo apenas se consolidando e o Corinthians cada vez mais se afastando, né? Esses dois clubes que outrora foram ditos como a espanholização do futebol, isso talvez esteja até acontecendo, mas não com o Corinthians, assim com o Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras que tomou essa posição deixada no vácuo pelo Corinthians, pela sua má administração, má gestão e cada vez mais a sua capacidade de valorizar a marca, que ainda é forte, mas pode passar, por exemplo, por um processo muito semelhante ao que passou o Vasco, que tem também uma torcida numerosa, mas que nos últimos 20 anos, por ter feito o que fez, está sempre na segunda divisão, sempre com times pouco expressivos em termos de competitividade, acabou desvalorizando e apequenando a sua marca, né? O processo de 20 anos é um processo muito grande, que não passa impune, e isso pode estar acontecendo com o Corinthians, porque a gente não vê uma saída, a gente vê cada vez mais pessoas incompetentes ali desvalorizando o clube, que outrora poderia ser um competidor, o único real competidor no mercado orçamentário com o Flamengo. E o Flamengo, ao invés de ser uma espanholização, pode ser uma espécie de Bundesliga, pelo menos na parte de criação orçamentária. No campo de bola,
já é outra coisa, até porque o Flamengo ele se mostra também muito incompetente na gestão esportiva. Eu digo, inclusive, que no dia que a gente tiver uma gestão esportiva com a metade da performance e eficiência da gestão financeira e administrativa, aí sim a gente pode pensar numa hegemonia do Flamengo no nível que acontece na Alemanha com o Bayern de Munique. Por enquanto, a gestão esportiva meio que compensa a hegemonia financeira que o Flamengo tem. A gestão esportiva, claro, fazendo muita besteira no campo e bola e no planejamento, como a gente tem visto. Mas esse é o ponto. São dois clubes de uma grandeza muito relevante, mas que seguem caminhos opostos, e o Flamengo cada vez mais se mantendo distante, abrindo distância para seus rivais, mesmo aquele que talvez teria a capacidade de competir ali tete a tete com o Flamengo na questão do mercado publicitário, exposição de mídia e criação de orçamentos, obviamente. O Corinthians cada vez mais se afunda e o Flamengo vai abrindo espaço e se consolidando como realmente a única grande potência, pelo menos do ponto de vista de criação de receitas do futebol do continente. Bom, mas eu quero saber sua opinião, então deixa aqui os seus comentários a respeito, se você concorda, se você não concorda. Como eu disse já, o importante é interagir e, claro, deixa aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e possa distribuir para muito mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda. Aquele abraço e até a próxima.